Vamos para a palavra. O Senhor me deu uma palavra aqui, ó, que está em Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, no versículo 21. Amém? Essa é a palavra que o Senhor nos trouxe nessa madrugada. Marcos, capítulo 5, no versículo 21. Que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abra os nossos ouvidos para ouvir a palavra dele, que os nossos ouvidos sejam sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo. Marcos capítulo 5, no versículo 21, a filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue, 2 milagres, né? 2 milagres aqui, e hoje o Senhor vai fazer milagre na nossa vida. Então diz assim, e passando Jesus outra vez no barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então onde Jesus estava, a multidão estava, para ouvi-lo, para vê-lo fazer milagre, para receber milagre, né? Para receber ali a sua cura. E Jesus estava aqui e a multidão estava com ele. E olha o que aconteceu. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vindo, prostou-se aos seus pés. Então Jairo, né, um príncipe da sinagoga, uma autoridade da sinagoga. O que foi que aconteceu? Quando ele viu Jesus, ele se prostou. Então, a quem você tem se prostrado? A quem nós temos nos prostrado? Eu tenho certeza que você que está aqui tem se prostrado para Deus, não é verdade? Então, gente, quando nós temos um problema, esse homem, ele estava com a filha enferma, ele estava com a filha doente, à beira a morte, né, moribunda. E o que aconteceu? Ele sabia que Jesus curava. E o que foi que aconteceu? Ele foi em busca de Jesus, ele foi aonde Jesus estava, e quando chegou perante Jesus, ele se prostrou. É isso que nós precisamos, é nos prostrarmos a Jesus, é buscarmos a Jesus. Às vezes você busca as crendices, às vezes você busca simpatia, às vezes você busca amuletos, às vezes você busca, louvado seja Deus, pessoas, às vezes você busca em lugares que não vai ter resposta, mas se você buscar em Jesus, você alcançará o teu milagre, porque este homem se prostrou para Jesus e esse homem recebeu o milagre dele. Mas na frente, né, o Senhor Jesus chega aonde está a filha dele e dar o milagre, dar a vitória. Então aquele que se prostra para Jesus tem vitória, aquele que se prostra para Jesus tem resposta, aquele que se prostra, aquele que dobra seus joelhos para Jesus, aquele que clama a Jesus, aquele que vai até Jesus, com certeza não voltará de mãos vazias. Louvado seja Deus. Se verdadeiramente você busca o Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, você que tem orado madrugadas, dias, eu não sei qual é a hora, não sei quantas horas você ora, não sei quantas vezes ao dia você ora, se você se prostra para Jesus, não te preocupa que ele vai chegar no tempo certo, na hora certa. Interessante que aqui nessa história, esse homem, ele chega até Jesus e ele se prostra, mas Jesus não vai logo aonde está a filha dele. Jesus, ele vai caminhando e vai, as pessoas vão tocando nele, ele vai sendo curado e as pessoas vão sendo curadas. E ele parou antes, ele parou junto a uma mulher do fluxo de sangue, não é verdade? Antes dele chegar a menina. Então há um tempo para o teu milagre acontecer. E aí aqui vamos continuar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, e prostou-se aos seus pés. E olha só, e rogava-lhe muito, pedia-lhe muito, né? Então, às vezes, né, eu fico conversando com Deus, falando com Deus, eu, as pessoas acham que a gente repete oração, né? Mas nós não estamos repetindo oração, nós estamos rogando muito. É diferente, gente. Repetir a oração é você pegar o Pai Nosso e repeti-lo.
Tá entendendo? Oração é uma conversa com Deus. Então, nessa conversa, esse homem, ele estava repetindo, ele estava rogando, pedindo. A palavra de Deus diz: pedir, dá-se-vos-á. Persevere em oração. A tua bênção ainda não chegou, a tua vitória ainda não chegou, mas não pare de orar, não pare de buscar a Deus, não pare. E ele diz aqui: eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vindo, prostou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Então ele chegou até a Jesus, se prostrou, se humilhou, falou para Jesus que a filha dele estava moribunda e que Jesus fosse até a filha dele para tocar na filha dele, para a filha dele ser curada. Só que o que? Nesse momento, enquanto Jesus estava lá, que as pessoas estavam querendo a cura, o milagre, a resposta, o que foi que aconteceu? Olha só, e foi com ele, e Jesus foi caminhando, né? E o homem acompanhou Jesus. Jesus estava seguindo o caminho dele de evangelismo, né? E ele ia à direção da casa de Jairo. Ele já ia para a casa de Jairo. Só que quando ele indo para a casa de Jairo, olha o que aconteceu. E foi com ele seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos, gente, 12 anos, tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, olha só, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Então essa mulher, ela já tinha procurado os médicos e ela já tinha gastado muito com os médicos, mas sabe o que aconteceu? Ela não tinha resultado com os médicos, ela não tinha resultado com a medicação, ela já não tinha nem mais dinheiro. E gente, era 12 anos. 12 anos buscando o médico, 12 anos buscando a cura, 12 anos buscando a mudança de vida dela. Era 12 anos, gente. Então não importa o tempo que estamos, mas vamos continuar buscando a Deus. A mulher, ela estava enferma e ela tocou em Jesus. Olha que maravilha. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão e tocou no seu vestido. Olha só, gente. Tocou no vestido de Jesus. Essa mulher que tinha ido para os médicos, essa mulher que só procurava os médicos, essa mulher que achava que a sua cura estava nos médicos, estava nos remédios. Gente, tem doença que é para o médico curar, mas tem doença que é para Jesus curar. Tem doença, tem situações na nossa vida que você vai buscar o médico, mas Deus vai usar os médicos, Deus deu sabedoria aos médicos, né? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Mas tem milagres que só Jesus vai nos dar. Tem milagres que é Ele mesmo que vai fazer. Tem milagres que nós não vamos precisar de intermediários. Há coisas na nossa vida que precisamos de alguém. E há momentos na nossa vida que nós mesmo podemos chegar até Jesus e com nossas orações, com o nosso toque, com a nossa fé, alcançar o milagre. Esta mulher, esse toque na roupa de Jesus, na orla de Jesus, foi um toque de fé. Tá entendendo? Ela era o último recurso. Por quê? Porque ela já tinha procurado todos os médicos. 12 anos, gente. Escrava da doença, escrava dessa enfermidade, desse fluxo de sangue. Essa mulher estava fraca, essa mulher estava anêmica, essa mulher já não tinha esperança, já não tinha força. A pessoa que perde sangue, ela vai perdendo a sua força, ela vai perdendo a sua vida, ela vai perdendo a sua alegria. Imagine, né, passar 12 anos, mulher que sabe muito bem o que é estar sangrando, né, fica cansada,
cansada, fica fadigada, sente dor no corpo, que muitas das vezes só quer descansar. Muitas das vezes tem mulheres que estão nesse momento de sangramento e o seu corpo ele fica como se estivesse moribundo, como se estivesse morto, como se estivesse fraco, não é assim? Louvado seja Deus, engrandecido. Imagine essa mulher sangrando 12 anos. 12 anos. Como que ela não estava? Ela estava, sabe o quê? Sendo sustentada por Deus, porque havia um propósito na vida dessa mulher. Então, esses 12 anos que ela estava passando por aquilo, havia um propósito na vida daquela mulher. Sabe qual era o propósito? Era o propósito de cura, era o propósito de salvação, era o propósito de encontrar com o Mestre, de ir até onde Jesus estava e de tocar nas orlas do Mestre e de ser curada por Mestre. Então, essa mulher sofria 12 anos, mas havia um propósito nesse sofrimento. Eu não sei o que você está passando, eu não sei quanto tempo você está sofrendo, mas há um propósito, Regiane, para a tua vida. Há um propósito, Elisângela, na vida da sua mãe. Há um propósito na sua vida, Elisângela. Há um propósito na vida da irmã Chileide, da vida da irmã Lenita, do irmão Ricardo, do irmão Renato. Há um propósito de Deus na nossa vida. Eu não sei quanto tempo você ora pelo teu filho. Eu não sei quanto tempo você está orando por um trabalho. Quanto tempo você está orando por alguma coisa. Louvado seja Deus, mas vamos fazer que nem essa mulher. Essa mulher fez diferente. Ela foi e tocou na orla do Senhor Jesus. Ela foi e tocou com um ato de fé. Ela não só orou, ela teve fé. Ela teve fé. Ela teve fé de tocar na orla dele. Porque ela disse, somente se eu tocar na orla dele, eu serei curada. Isso é fé. Isso é fé, gente. Fé é o sobrenatural e Deus se agrada quando a gente faz atos de fé. Então, olha só. E olha só o que aconteceu. Que havia padecido muito, com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Isso antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seus vestidos, detrás, né? Porque ela dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Hoje, nós não podemos tocar nos vestidos de Jesus, né? Mas nós podemos tocar em Jesus com a nossa fé. Nós podemos tocar em Jesus com um ato profético. Senhor, pela minha fé, eu toco na tua orla. Pela minha fé, Senhor, eu toco nos teus vestidos. Pela minha fé, eu me prostro aos teus pés. Pela minha fé, Senhor, eu me derramo na tua presença. Pela minha fé, Senhor Jesus. Está entendendo? Louvado seja Deus. Jesus, ele não está em corpo presente para nós tocarmos nas vestes dele, mas ele está em espírito e em verdade. Ele está na tua casa, ele está na minha casa, ele está aqui conosco. E nós, pela nossa fé, nós tocamos nele. Peça teu milagre. Essa mulher falou, se ao menos tocar nas vestes dele, eu sararei. Vamos fazer isso, Jesus. Pela nossa fé, nós tocamos no Senhor e eu vou sair daqui com a minha cura, eu vou sair daqui com a libertação, eu vou sair daqui com a porta aberta, eu vou sair daqui com a minha vitória, porque eu estou tocando no Senhor pela minha fé. Vamos fazer isso é ato profético. E que havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei.
Olha que maravilha, gente. É assim que a gente tem que orar. A gente tem que orar com fé. A gente tem que orar como essa mulher orou. Nós tocarmos com fé a nossa oração. Senhor, eu estou aqui, mas eu tenho fé que Tu é poderoso para me curar. Eu tenho fé, se eu tocar, se a minha oração Te tocar, eu saio daqui com o meu milagre. Eu saio daqui com a resposta das minhas orações. Eu saio daqui, Senhor, glorificando o Teu nome. Eu saio daqui vivendo milagres. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, o que aconteceu? Quando ela toca na veste de Jesus e logo lhe secou a fonte do seu sangue. Então, naquele momento que a mulher toca nas vestes de Jesus, ela é curada. Olha que maravilha, gente. Olha o que a fé faz. A fé faz a gente receber a graça. A fé faz a gente receber milagre. A fé faz a gente receber resposta de Deus. Oh, maravilha, louvado seja Deus, engrandecido. E é isso que o inimigo quer. O inimigo quer que você desfaleça na fé. O inimigo quer que você perca a fé. O inimigo quer que você desista. 12 anos aquela mulher buscando o médico. Por que eu estou falando isso? Porque ela não desistiu de buscar os médicos. Quando ela desistiu de buscar os médicos, foi para ela buscar a Jesus. Foi para ela se prostrar para Jesus. Foi para ela tocar no médico dos médicos. 12 anos ela buscava o médico. Agora ela ia buscar o médico dos médicos. Ela ia buscar aquele que fazia o sobrenatural. Aquele que não precisava de um bisturi. Aquele que não precisava, louvado seja Deus, ou engrandecido, de um cirurgião. Aquele que não precisava, louvado seja Deus, engrandecido, de uma internação. Aquele que não precisava, louvado seja engrandecido, de um dia marcado para a consulta. Louvado seja Deus, engrandecido. Sabe qual era o dia da consulta daquela mulher? Era o dia que ela procurou a Jesus. Foi o dia que ela procurou, foi o dia marcado para receber o milagre dela. Louvado seja em busca de Jesus, e aquele dia, com a tua fé, tu alcança o teu milagre. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Esse é o nosso Deus, né? Esse é o nosso Deus que faz milagre. Ele está aqui para fazer milagre. Ele está aqui, louvado seja Deus, engrandecido, e com a tua fé toca nele. Com a tua fé diga para ele: Senhor, eu estou tocando em ti pela minha fé, pela minha dor, pelo meu choro, pelo meu clamor. Senhor, pela tua palavra eu toco em ti. Pela tua palavra eu creio, Senhor, que assim como o Senhor fez com a mulher do fluxo de sangue que apenas tocou na tua roupa e ela foi curada, assim, Senhor, pela minha fé, Senhor, eu estou tocando na tua roupa, Senhor, na tua veste, com minha fé, e sairei daqui curada. E eu creio, Jesus, eu creio que eu saio daqui curada. Eu creio que você sai daqui curado. E disse para aquela mulher: olha só, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe tocou e a fonte do seu sangue, sentiu seu corpo e já estava curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou-me? Quem tocou-me nos meus vestidos? Aí Jesus pergunta para a multidão: quem tocou-me? Olha que maravilha, né? Jesus é maravilhoso, gente. Jesus é maravilhoso. E disseram-me os seus discípulos. Aí os discípulos começam a responder a Jesus: vês que a multidão te aperta. Os discípulos estavam dizendo: mestre, todos estão te tocando, porque todos estão te apertando. Mas aí olha o que Jesus fala. Olha só, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou-me nos meus vestidos? E os discípulos disseram, né? Vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Aí, olha só, e ele olhava em redor para ver que isto fizera. Então aí a mulher pega, e a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Aí a mulher conta que ela que tocou no vestido dela, que ela que falou que somente se tocasse nele, ela seria curada. Interessante que ela também se prostra a Jesus. O Jairo, né? O Jairo também se prostra a Jesus. E a mulher se prostra a Jesus. Louvado seja. E aí ele disse:
Aí ele fala para a mulher: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e se curada deste teu mal. Então é a nossa fé, gente. É orarmos com fé. Se nós, o Senhor Jesus, ele não está em corpo presente. Nós não estamos vendo ele, nós não podemos tocar na veste dele, mas através da nossa fé nós podemos tocar nele. Através da nossa fé nós podemos receber milagres. Foi isso que Jesus disse para a mulher: filha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Vai em paz e ser curada deste milagre. Então você tem fé, seja curada. Você tem fé, siga em paz, vá em paz, porque a vitória é certa, porque o Senhor disse para você, o Senhor está dizendo para mim: filha, filho, a tua fé te curou, filho, filha, a tua fé, a porta se abriu, a tua fé, a libertação chegou, através da tua fé, a salvação chegou na tua casa, chegou na tua vida, através da fé em Cristo. Se temos fé, ele faz acontecer o milagre. O que nós precisamos ter fé. Ele tem um milagre para nos dar, mas nós temos a fé. Nós temos a fé de alcançar aquilo que pedimos do Senhor. Por quê? Porque essa mulher teve fé e ela foi curada. Amém? Louvado seja Deus. Aí vamos continuar. Porque a gente começou com a história de Jairo. Jairo se prostrou primeiro do que a mulher, pedindo para o Senhor curar a sua filha. Só que no caminho ele vem e cura a mulher do fluxo de sangue, porque ele foi tocado por esta mulher. Mas ele vai e continua indo para a casa de Jairo. Presta atenção. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Presta atenção, a mulher do fluxo de sangue não estava morta, estava apenas doente há 12 anos. Há 12 anos, ela não estava morta. Então, enquanto ele ia para a casa de Jairo, onde a sua filha estava moribunda, chegou agora, né, meu Deus, chegou agora os serviçais de Jairo, avisando que a filha dele estava morta. E ele estava dizendo para ele: não incomoda mais ele, porque ela já está morta. Olha só. Então eles disseram para Jairo: ele não precisa ele ir mais. Ela já está morta. Agora é só enterrar. Não, com Jesus não é assim não. Com Jesus, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, ele muda a história, ele traz a vida aquele que está morto. Talvez o teu casamento está morto, talvez a tua vida espiritual está morta, talvez a tua vida sentimental está morta, talvez a tua fé está morta, mas eu quero dizer para você que Jesus está aqui para restituir a tua fé, para ressuscitar o teu casamento, para ressuscitar esse amor. Por que muitos casais estão se divorciando? Por que muitos casais estão se separando? Por quê? Porque o amor morreu? Porque o amor esfriou? Por que? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, olha aqui, presta bem atenção. E estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal. Chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfada mais o mestre? Então eles falaram para ele: para que tu incomoda o mestre? Tua filha já está morta. Louvado seja Deus, engrandecido. E aí escute. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Então nós precisamos ter fé, precisamos não temer e precisamos crer, gente. Porque tem pessoas que dizem que têm fé, mas não crê. Não é, eu tenho fé, mas não acredita.
que o Senhor pode fazer o impossível. Não acredita que Deus pode mudar a história. Não acredita que Deus pode responder às tuas orações. Eu tenho que ter fé e acreditar em Deus. Acreditar que Ele é poderoso para fazer o milagre. Ele é poderoso, gente, Ele foi poderoso para ressuscitar mortos. Ele foi poderoso ao ponto de ressuscitar a pessoa morta. Então ele é poderoso para fazer aquilo que você está pedindo com fé dele. Dá para nós entendermos, louvado. Você não está morto, você não está morta, você está vivo. Louvado, então tenha fé e receba teu milagre. Louvado seja Deus engrandecido. Essa menina estava morta. E olha, e Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, e irmão do Tiago. E o que aconteceu? Só essas pessoas ele permitiu que acompanhasse. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam, e entrando disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Então, gente, aquele é interessante, né? Que todo aquele que dorme, ele será ressuscitado. A diferença de estar morto e a diferença de estar dormindo, né? Nós que estamos em Cristo Jesus, quando o Senhor nos colher dessa terra, nós vamos dormir, nós não vamos estar no entendimento de morte, mas de sono. E o que vai acontecer no arrebatamento? Nós seremos ressuscitados, nós viremos a vida. Louvado seja Deus, é maravilhoso, né? Aí Jesus, ele disse: a menina não está morta, morto ele não será ressuscitado, morto ele não será salvo, mas aquele que está em Cristo Jesus, ele dorme, ele será ressuscitado e ele terá a vida eterna. Eu estava falando, né, com meu amigo que perdeu, que o Senhor colheu o pai dele, e eu disse para ele: o seu pai apenas dorme. Não pensa no seu pai como se tivesse morto, mas pensa no seu pai como se ele apenas viajasse, estivesse viajando, e logo nós iremos ao encontro dos nossos, né? Porque eles não virão ao nosso encontro, é nós que iremos ao encontro dele, ao menos que seja no arrebatamento, né? Quando for no arrebatamento, viramos todos juntos, né? Depois do arrebatamento, para o juízo de Deus. A igreja virá com o Senhor, não é verdade? E riram-se dele, olha só, eles riram de Jesus. E esses são os escarnecedores, esses são os incrédulos. Quando as pessoas estão rindo de você, quando as pessoas estão dizendo: não, você não vai alcançar, não, isso não vai acontecer na tua vida, não, tu não vai receber isso, não, Deus não vai fazer isso, Deus não é poderoso para isso. Tem pessoas indo, louvado seja Deus engrandecido, mas olha só, preste atenção. E riram-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, Jesus mandou aqueles que estavam rindo sair. Olha, presta atenção, gente. Tem milagres que vão acontecer quando pessoas saírem da tua vida. Tem milagres que vai acontecer na nossa vida quando pessoas saírem da nossa vida, gente. Presta bem atenção, duas histórias. Aquela mulher foi curada perante a multidão. Ninguém saiu de perto, né? Todos estavam presentes, mas aqui, para Jesus fazer o milagre na vida da filha de Jairo, ele mandou as pessoas que estavam zombando, que estavam rindo, que não estavam acreditando, sair do lugar do milagre. Então, gente, muitas das vezes você não quer sair de perto de pessoas que não crê na tua vitória. Você não quer sair de perto de pessoas que não crê no teu Deus. Você não quer sair de perto de pessoas que não acreditam que Deus pode te dar a vitória, que Deus pode responder às tuas orações. E muitas das vezes você está perto de pessoas que essas pessoas estão impedindo de acontecer o teu milagre. Sabe por quê? Porque antes de Jesus vir fazer o milagre, ele mandou que as pessoas saíssem.
Então é isso. Tem pessoas que você tem que tirar da tua vida. Tem pessoas na vida de vocês que vocês não querem sair de perto delas. Mas é elas que não, louvado seja Deus engrandecido, é elas que estão impedindo aí, atrapalhando de você ter fé em Deus para que o milagre aconteça. Tem milagres que só vai acontecer. Lembra lá de Abraão? Para se cumprir a grande promessa na vida de Abraão, foi preciso Abraão sair da parentela dele. Tem coisas na nossa vida que a gente tem que tomar decisões. A gente tem que se afastar de pessoas que não querem o nosso bem. Às vezes é preciso tomar uma atitude, louvado seja Deus, que vai até trazer a libertação do teu esposo, que vai trazer a libertação da tua família. Mas você fica aceitando as coisas na tua vida. Jesus, ele mandou tirar as pessoas que estavam atrapalhando o milagre acontecer, que estavam impedindo, que estavam zombando, que estavam abatendo ali a fé. Jairo, na verdade, né? Então é isso, nós temos que tomar decisões na nossa vida. Nós temos que tomar decisões na nossa vida, gente. Louvado seja Deus. Deus, ele está aqui para fazer milagre. Mas depende de nós termos fé, de nós tirarmos da nossa vida aquilo que tem que sair. Então Jesus, ele mandou as pessoas saírem desse lugar. Ele não deixou as pessoas ficarem lá para ver o milagre, porque eles já tinham rido. Eles já tinham rido dizendo que a menina estava morta, né? E o que Jesus ia fazer se ela estava morta? Então eles estavam ali zombando, era de Jesus, não era nem de Jairo. Eles estavam zombando do próprio Jesus. E o próprio Jesus tirou essas pessoas do lugar do milagre, da casa. Presta atenção. E aí ele disse, e entrando disse-lhe, olha só, e entrando disse, por que vós alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Quem quer viver na conveniência, ele só Jesus para libertá-los. Tem gente que se acomoda, tem gente que gosta de sofrer, gente. Eu não gosto de sofrer não, gente. Tem gente que gosta de sofrer. Tem gente que não quer mudança de vida. Tem gente que não quer se esforçar. Tem gente que não quer dar o primeiro passo. Tem gente que não quer abrir mão do que precisa abrir mão. Isso não significa que futuramente Deus vai te libertar, Deus vai te curar e não vai trazer o teu marido de volta. Porque o teu marido vai ver o teu milagre. Porque o teu marido vai ver que Deus é na tua vida, gente. O meu marido viu que Deus era na minha vida. Louvado seja Deus engrandecido e exaltado. Meu marido viu que Deus era na minha vida. Então é assim, gente. E tem mais, o meu marido foi salvo. Jesus escolheu ele com um câncer. Ele foi salvo, ele entregou a vida dele para Jesus. Tá entendendo, louvado? Nós nunca nos divorciamos, gente. Ele nunca se divorciou de mim. Louvado seja Deus, ele sabia que ele não morria porque eu orava pela vida dele. Ele sabia que eu tinha fé. Louvado seja Deus engrandecido. Ter fé é alguma coisa, ser salvo é outra. Louvado seja Deus engrandecido e exaltado. Então o Senhor, ele mandou que essas pessoas saíssem. Essas pessoas que riram de Jesus, que não creram que Jesus podia curar a menina. Preste atenção. E com eles estavam e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é menina. Talita significa menina, né? A ti te digo, levanta-te. O Senhor está dizendo para mim, está dizendo para você, levanta-te. Sai dessa situação que está te matando. Sai dessa situação que está te levando a acabar com a tua fé. Sai dessa situação de tristeza, sai dessa situação de palavras negativas. Tudo que falaram de negativo para vocês guardam. O meu marido falou isso de mim, a minha amiga falou isso para mim, o meu vizinho falou isso para mim. E tudo você guarda essas palavras negativas. Te levanta, tem outros pensamentos. Te levanta, toma um banho.
tem dinheiro, vai para o salão, vai comprar uma roupa nova, te levanta, vai para a igreja, te levanta, vai adorar a Deus, te levanta e vive, vive. Não deixa as pessoas te matarem com palavras negativas. Ele pegou na mão daquela menina e disse para a menina, ele disse para a menina, te digo, levanta-te. E aquela menina estava morta, você não está morta, você não está morto que está aqui. E o Senhor está dizendo para você, te levanta, toma uma atitude. Louvado seja Deus, engrandecido, te valoriza, te ama, te respeita. Muitas das vezes as pessoas não te respeitam e você está aceitando isso. Às vezes teu marido não te respeita e tu tá aceitando. Fala para ele, você tem que me respeitar, porque eu sou uma serva de Deus, porque eu tenho buscado a Deus, porque eu tenho procurado andar no caminho certo, me respeite. Converse com ele, louvado seja Deus engrandecido. E muitas das vezes você não aceita isso. Você aceita ser desrespeitada, você aceita ser desprezada, ser humilhada, você aceita a vida que você está vivendo. Toma uma atitude na tua vida, te levanta, sai dessa situação. Louvado seja Deus engrandecido e exaltado. E logo a menina levantou-se e andava. E já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhe expressamente que ninguém soubesse, e disse que dessem de comer. A menina se levantou, andou, e Jesus mandou que as pessoas dessem de comer. A menina foi comer, né? Que maravilha, comer é bom, né, gente? Comer é bom, tem tantas coisas gostosas para a gente comer. Então o Senhor está dizendo para você e para mim, levanta-te. Levanta, porque você não está morta. Levanta, louvado seja Deus engrandecido, e todos vão se espantar com o que Deus vai fazer na tua vida, com o que Deus vai fazer através da tua fé. Duas histórias de fé. Uma não estava morta, que foi a mulher do fluxo de sangue. Tocou em Jesus. No meio da multidão, aquela mulher foi curada. Mas a outra estava morta. E Jesus que tocou na que estava morta e disse para a menina que estava morta, ele disse o que? Ela não está morta, ela dorme. E tudo está no nosso entendimento. Se você diz que acabou, no teu entendimento, ele vai estar que tudo acabou. Mas se você diz no teu entendimento, não acabou. Eu tenho Jesus que me levanta, eu tenho Jesus que me cura, eu tenho Jesus que me liberta, eu tenho Jesus que muda a minha história. Sabe qual é o problema? Eu vou dizer qual é o problema para vocês. O problema é que vocês querem a libertação primeiro do marido, a libertação primeiro dos filhos, você quer a primeira libertação dos outros, mas não quer a primeira sua libertação. Eu quero dizer para você, você que estava aqui escutando essa palavra, que você acha que era para teu esposo, que você acha que era para tua filha, para tua mãe, que era para todo mundo, mas não, a palavra é para você. Deus está falando é com você, Deus ele está falando é conosco. Louvado seja Deus engrandecido. Às vezes nós nos preocupamos tanto na libertação dos nossos parentes, da nossa família, mas Deus está fazendo a primeira obra em nós. Ele está dizendo para nós, levanta-te, levanta-te, levanta, louvado, porque todos vão se espantar com teu milagre, todos vão falar do teu milagre. Louvado seja Deus, deixa que a tua família Deus está cuidando. Primeiro se levante, primeiro caminhe, primeiro busque a Deus, primeiro glorifique a Deus, primeiro seja um milagre na sua família. Primeiro seja o milagre que eles vão dizer, ela estava sozinha, mas o Senhor, o Deus que ela orava, o Deus que ela buscava, o Deus que ela não deixou de clamar, deu a vitória para ela, deu a vitória para ele. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. É Deus dando o teu milagre que a tua família vai ver o poder do Deus que buscamos, o poder do Deus que oramos. Louvado seja Deus. É Deus transformando a nossa vida, é Deus curando, é Deus abrindo porta, é Deus, louvando seja Deus, exaltado seja o Senhor. Precisamos ter fé. Se nós temos fé, se nós cremos em Deus, nós alcançaremos vitória. Amém? Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, né, gente? E você, bom dia, você que me deu bom dia. Espero que esteja tudo bem. Com Jesus sempre está bem, meu querido.
Bom dia você, né, que chegou me dando bom dia. Ainda bem que você chegou dando bom dia e eu te dou bom dia. Que Deus abençoe você. Amém. Louvado seja Deus. Que apelido que você tem, né, meu caro? Que apelido você tem, né? Não vou nem falar o nome do teu apelido, porque eu acredito. O nome, gente, o nome tem muito significado na nossa vida. Só que as pessoas não entendem isso. Vou dizer uma coisa para vocês. O nome tem significado que o nome de Thalita significa o quê? Menina. Ore pro meu netinho, Theo, que é cardiopata. Senhor, eu te apresento essa criança. Toca nele, meu Deus. Toca, Senhor. O Senhor fez me lembrar, meu Deus e meu Pai amado. É o Senhor da. O Senhor fez me lembrar da Vitória. A Vitória, Senhor, era uma criança, era um bebê, gente, que nasceu com problema no coração. E ela passou por 3 cirurgias. Hoje está uma menina linda. Uma menina linda. E agora você fez me lembrar essa criança que foi curada pelo Senhor. Os médicos diziam que não ia passar, que não tinha jeito. E o Senhor glorificou o nome dele. E que o Senhor glorifique o nome dele na vida do teu neto. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Porque se você estava aqui escutando a palavra, o que foi que aconteceu? A mulher do fluxo de sangue, 12 anos ela estava enferma, 12 anos, e ela foi curada através da fé dela, tocando na veste de Jesus. E eu creio que através da tua fé, o teu neto será curado. E aqui na mensagem também falou da filha de Jairo, que já estava até morta. E o que aconteceu? Jesus chegou lá e disse que ela não estava morta, que apenas ela estava dormindo, e tocou na menina, e a menina foi curada. Louvado seja Deus. Assim eu creio na vida do seu neto, eu creio na vida de vocês, eu creio na minha vida. Bom dia, Josete. E você que está afastado do caminho, volte para o caminho, amém? Volte para o caminho, louvado seja Deus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e a vida, louvado seja Deus. Volte para o caminho, gente, volte para o caminho. Jesus está voltando, não perca o arrebatamento, não perca a tua salvação. Volte para o caminho. Você pode dizer, irmã, mas eu sou pecadora. Todos nós somos pecadores, nós ainda não temos um corpo de glória. O nosso corpo ainda deseja as coisas da carne, nós lutamos contra nós, mas você, no caminho, você vai ser liberto, no caminho você está sendo liberto, no caminho nós estamos sendo transformados por aquele que faz milagre, amém? Então volte para o Jesus, e é você que ainda não aceitou Jesus, eu te convido, entrega a tua vida para Jesus.